Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos gravar mais um vídeo aí, para nossa coleção, com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazendo aquele mesmo esquema, tá? Gravado a televisão. Aí eu vou explicando, tá? O assunto para vocês lá. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Escolher o assunto aqui. Vai ter os comercialzinhos, hein? Chegou o Team Black com Apple One, da rede líder em 5G. Tenha paciência aí, por favor. Up Vida Notre Dame Intermédica. Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e hoje tem dúvida nova pra gente responder aqui no canal Dúvida na Tela. Parece algo meio maluco, mas ao mesmo tempo eu odeio e amo o pecado. Antes de pecar, parece que esqueço toda a dor que sinto após ter pecado e desagradado a Deus. Parece que o prazer que o pecado me proporciona me faz ficar cego. É tão gostoso que no momento que eu pratico, eu amo. Mas depois me vem no coração um ódio terrível por aquele pecado que cometi e por mim mesmo. Como vencer isso e resolver essa situação em minha vida? Muito obrigado, querido irmão. Essa situação que você passa, basicamente é a situação que todo servo de Deus passa. Vamos ver e entender o que Deus tem pra gente vencer esse tipo de situação? Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais desse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Romanos capítulo 7, versículo 15. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Querido, se o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem aqui com uma fé tremenda, ele disse isso, imagina nós que estamos aqui na nossa luta diária, que precisamos ainda caminhar muito para chegar numa fé como a do apóstolo Paulo. De fato, a gente precisa estudar um pouquinho sobre esse tema. Essa situação maluca é a situação que todo servo de Deus vive, sem nenhuma exceção. Exatamente, o seu pastor, o presbítero da sua igreja, o diácono que você conhece, todos eles também lutam contra esse problema. Cada pessoa, cada servo de Deus tem um ou mais pecados com os quais lutam ali lutas grandiosas. Por quê? Porque esses pecados geram algum tipo de prazer, mas não um prazer que agrada a Deus. Geram uma alegria, que é aquela alegria falsa, momentânea. E na sequência, o que acontece? Uma terrível tristeza, uma dor profunda de ter desagradado a Deus e de ter caído novamente em um erro. Mas pense comigo, como que nós vencemos esse tipo de comportamento que inclusive o próprio apóstolo Paulo nos citou ali, que fazia parte também da sua luta diária? Eu quero dizer a você que a vitória, ela começa quando a gente aprende a conhecer como esse tipo de pecado ele funciona, e a Bíblia ela vai nos explicar o funcionamento. Então nós vamos aprender como que funciona essa ação do pecado na nossa vida física e espiritual, e depois eu vou trazer para vocês um antídoto, uma solução, para juntos a gente conseguir então vencer esse tipo de pecado que sempre nos assedia, que sempre traz ali algo bastante desesperador e triste para a nossa vida. Fica até o final para que a sua compreensão seja profunda. Vamos começar com essa questão. Você conhece bem como o seu pecado, aqui entre aspas, porque eu estou falando daquele pecado que você tem lutado diariamente, você sabe como ele funciona? Como que a Bíblia diz que ele funciona? Antes de te explicar, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade, acione o botão inscrever-se, tem vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta, 15 horas. Então o seu estudo bíblico tem data e horário para você. Então faça parte aqui da nossa comunidade. E se você quer ir mais profundo e ainda ser um contribuidor em trabalhos missionários, nós temos o curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Aqui no primeiro comentário fixado nesse vídeo você tem mais informações. E os irmãos que perguntaram e pediram muito, eu terminei de fazer o curso de Apocalipse, explicado versículo por versículo em videoaulas, link também aqui no primeiro comentário fixado. A Bíblia vai nos ensinar que o pecado ele tem uma característica que é muito, mas muito poderosa, e que o faz ser muito eficaz para
derrubar o ser humano. E olha, eu não estou falando de ser humano que está distante de Deus, não. Eu estou falando inclusive daqueles que têm Deus, que têm o seu coração entregue na presença de Deus. O pecado atua fortemente dando a nós humanos certos prazeres aos nossos sentidos humanos. O prazer, nós sabemos, é algo que faz parte da vida humana. Inclusive, você sabe que não foi o diabo que inventou o prazer, foi Deus. Exatamente. Foi Deus que inventou o prazer de se alimentar, o prazer sexual e muitos outros prazeres dentro da vida humana. Então veja, nós temos um prazer em comer, em beber, em se relacionar com outras pessoas, em realizar coisas. Esses prazeres vêm de Deus, mas obviamente quando eles estão dentro do que Deus planejou para eles. Mas o que aconteceu? O pecado ele vem e perverte os prazeres legítimos que Deus nos deu, os deformam para que virem prazeres pecaminosos que vão contra a vontade do Senhor e as ordens do Senhor para as nossas vidas. Por exemplo, para você entender bem esse funcionamento, Deus criou a sexualidade para ser exercida onde? Dentro do casamento e de forma saudável. Aqui, dessa forma, perfeito, pecado nenhum, problema nenhum. Agora o que o pecado faz? Ele vai pegar o que Deus criou e que é bom e que é positivo e vai fazer a pessoa usar isso de forma indiscriminada, de forma pecaminosa e contrário à forma como Deus estabeleceu para que a gente utilizasse. Esse é o amor que o pecado quer que tenhamos, ou seja, um amor ligado ao prazer, a se deliciar com algo que desagrada a Deus, ou algo que é legítimo, pode ser legítimo, mas se realizado da forma incorreta vai desagradar a Deus, ok? É uma atração que ele gera para trazer pessoas para a sua arapuca. É uma grande armadilha. Observe que Tiago explica muito bem essa questão, lá em Tiago capítulo 1, versículo 15, onde ele diz: então a cobiça, e é quando a gente olha com um olho diferente para fazer alguma coisa, depois de haver concebido, ele compara aqui com uma gravidez. A cobiça é quando a gente começa a ter desejo de fazer alguma coisa. É como se o pecado ali estivesse nos engravidado, entre aspas. E aí, essa cobiça ela vai crescendo e ela dá à luz o quê? Um pecado bonito, maravilhoso aos olhos do diabo, evidentemente, mas destruidor aos olhos de Deus. E o pecado, uma vez consumado, ou seja, a gente se entregou a ele, ele gera a morte, a distância de Deus, ele gera destruição na nossa vida. Basicamente é assim que o pecado funciona. Mas olha que interessante, por que nós conhecemos o funcionamento do pecado, das armadilhas, e mesmo assim nós caímos nela? Você já pensou a respeito disso? Essa era a pergunta do apóstolo Paulo. Ele buscava entender este comportamento maluco que havia no seu coração. É o texto que nós lemos no início. Ele dizia ali: eu nem mesmo consigo compreender muito bem o meu modo de agir. Pois de fato é algo bastante estranho. A gente sabe que tem uma armadilha e a gente muitas vezes vai para lá sabendo que vai cair na armadilha. Mais à frente o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte lá em Gálatas 5,17. que a carne, ela milita. A ideia aqui é de guerrear. Guerreia contra quem? Contra o Espírito. Observe que a letra maiúscula é o Espírito Santo. E o Espírito Santo contra a carne, porque são opostos entre si. Então veja, na realidade existe dentro da minha vida e da sua vida uma batalha acontecendo neste exato momento. Aqueles que não amam a Deus de todo o coração, eles já vivem totalmente na carne. Então eles não vão enfrentar essa batalha como nós crentes enfrentamos. Agora nós que professamos o Senhor Jesus Cristo, que entregamos o nosso coração a Ele como Senhor de nossas vidas, nós travamos agora uma batalha. A batalha da carne contra o Espírito Santo. E por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós somos tocados pelo Espírito Santo. Ele está na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 dizem ali os versos que nós somos selados
pelo Espírito Santo da promessa. Então, dentro de nós está a presença viva de Deus. E agora, então, a guerra está armada. A nossa carne que não quer Deus e a presença de Deus que está dentro do nosso coração. É, então, a batalha do pecado que quer atuar ou continuar atuando em nossa vida como antes da conversão contra o Espírito Santo que deseja, que quer, que vai trabalhar pela nossa... Então, irmãos, uma ressalva aqui, tá? Para explicar para vocês. O que acontece? Ele está falando da batalha, né? Contra a carne, contra o Espírito Santo. E é assim mesmo, né? É uma batalha. Porque assim, aí muitos pensam que não está salvo. E o diabo lança pensamento, depois de você pecar, que você não está salvo. Mas você tá salvo, sabe por quê? Porque se você não tivesse salvo, você não sentiria a consciência pesada depois de pecar. Porque quem não tá salvo, ele não sente peso do pecado, entendeu? Ele antes de eu ser convertido, eu pecava e achava normal. Não me doía, não acontecia nada. Eu continuava pecando, para mim tanto faz como fazia, né? Eu não tinha a presença do Espírito Santo mexendo na minha consciência. Então hoje, quando eu faço ato pecaminoso, o que vai acontecer? Eu vou ficar triste, eu vou me entristecer, eu vou ficar triste comigo mesmo. Porque é a luta do Espírito contra a minha carne, entendeu? E eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo por fraqueza da carne. Eu cedo os desejos carnais às vezes. Não sempre, mas vez ou outra eu estou cedendo. E eu não quero ceder, mas eu acabo cedendo. Eu estou dando um exemplo, tá? Por quê? Porque é a batalha, você cai. Aí depois você tem alegria, você tem prazer em pecar, porque é gostoso. Só que depois você sente tristeza, porque é um prazer momentâneo. E você sabe que pecou contra o seu pai, entendeu? Então você se sente triste, chega um momento de você odiar a sua própria carne. É isso que Paulo falava, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero estou sempre fazendo. Então, só que ele tinha consciência, que ele tinha que lutar contra esse mal. Então, ele vai chegar nesse ponto aí. Aquele que você alimentar mais, se alimenta mais do Espírito, ele vence contra a carne. Não é que você nunca mais vai pecar, mas os seus frutos tem que ser maior que o fruto da carne. O fruto do Espírito tem que ser maior. Então, toda vez que você pecar, você vai lá, vai estudar a Bíblia, aplica o que a Bíblia ensina, vai fazer justiça, vai fazer caridade, vai pregar a palavra, vai ser honesto, vai ser justo, vai fazer tudo a obra, fruto do Espírito. Aí você vai aos poucos matando a vontade da carne, entendeu? E vai lendo a Bíblia. A Bíblia é você se encher do Espírito, a sua mente vai se encher e vai dar força para você não pecar mais, entendeu? Não quer dizer que você não vai pecar nunca mais, mas você vai pecar cada vez menos vai diminuindo, entendeu? Você não vai sentir mais aquele fogo de querer fazer o pecado, entendeu? Nesse sentido. Então vamos lá, voltar de novo. Aí. Opa. Deixa eu pôr aqui, irmãos. Peraí. Ajeitar direitinho aqui para não cair, né? Aí. Ixi, tá parando aqui, peraí. Deixar reto aqui. Aí, deixa eu ver se tá reto, tá. Santificação, para que sejamos santos diante da presença de Deus, consagrados. Então, é como se tivéssemos dentro de nós duas vozes poderosíssimas, a do Santo Espírito de Deus e a da nossa carne que quer nos levar de volta para a velha vida. Daí aquele sentimento de grande dor e ódio do pecado quando nós pecamos
pecamos, quando permitimos que a carne vença, porque é como se o Espírito Santo estivesse ali puxando a nossa orelha. No entanto, aquele sentimento de desejo, quando o pecado começa a prevalecer e nós olhamos só para ele. Isso é aquela maluquice que acontece no coração humano. Mas como que a gente vence toda essa questão? Agora que nós conhecemos em detalhes o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão do pecado, como que a gente faz para vencer pecados que amamos? Obviamente amamos aqui no sentido de a gente estar sempre voltando a ele, né? Como se fosse ali um casal que briga e volta, briga e volta, briga e volta. Isso infelizmente acontece. Como vencer isso? A solução passa por uma história muito antiga que eu quero relembrar você aqui. Sabe aquela história do lobo bom e do lobo mau? Onde um discípulo diz ali ao seu mestre que dentro dele ele reconhece que tem um lobo que é bom e um lobo que é mau. E o discípulo ali ele quer saber: como que eu vou lidar com esses dois lobos dentro de mim? Qual deles vencerá dentro do meu coração? O mestre, que é muito sábio, mostra ao seu discípulo que aquele que ele mais alimentasse seria o que iria prevalecer. O outro, então, ficaria enfraquecido. Se ele alimentasse o lobo que é mau, o mal iria prevalecer no seu coração. Se ele alimentasse o lobo que é bom, o bem, a bondade iria prevalecer contra o lobo mau. E o apóstolo Paulo ensina um princípio bastante interessante e parecido ali na palavra. Ele diz o seguinte lá em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito. O que é andar? É viver. Equivale aqui a alimentar o Espírito Santo dentro do seu coração, para que ele seja fortalecendo você, melhor dizendo, trabalhando cada vez mais, prevalecendo no seu coração. E o apóstolo ensina que quando você faz isso, anda no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência, aos desejos, às cobiças da carne. Ou seja, você está alimentando o lobo bom. Não existe, porém, nenhuma mágica nessa guerra. Quando nós andamos no Espírito Santo de Deus, isto é, quando temos uma comunhão verdadeira com o nosso Deus e estamos focados em andar nos caminhos do Senhor, nas práticas espirituais, fazendo a vontade do Senhor, buscando conhecer o que Ele deseja para a nossa vida, então nós vamos ganhar uma capacidade de dizer não ao pecado, ainda que ele seja bastante atrativo dentro do nosso coração. A gente está alimentando o lobo, entre aspas, bom. A ação do Espírito está em alto nível no nosso coração. Isso vai fazer diferença na nossa luta. Agora, a distância de Deus, ela vai provocar exatamente o efeito contrário. O pecado se torna algo que nós desejamos mais do que Deus. Aí, esse pecado, então, ele nos atrai e vai nos devorar como um inimigo implacável. O pecado, o inimigo, não tem dó de ninguém. Apesar de muitos se sentirem dominados pelo pecado em alguns momentos, até mesmo achando que não conseguem vencê-lo de forma nenhuma, eu mesmo atendo aqui nos meus aconselhamentos muita gente desesperada por causa do pecado. É importante a gente entender que a palavra do Senhor, ela é extremamente clara sobre a capacidade que Deus nos deu de vencermos o pecado. Deus não cobra algo de nós que a gente não consiga fazer. O Senhor nos ensinou na sua palavra, e daqui a pouquinho eu vou mostrar o versículo, que o pecado nunca é maior do que as forças que nós temos para vencê-lo. Obviamente, se a gente usar estas forças que estão ali à nossa disposição. Ele só é maior, o pecado, quando nós abrimos mão da resistência que nós devemos exercer diante dele. Quando nós abandonamos as armas da fé, as armas que o Senhor nos deu para lutar. Ali, a armadura de Deus de Efésios 6, a partir do versículo 10. Quando a gente decide não usar essas coisas, essas armas de Deus, aí, obviamente, o pecado vai vencer. Esse texto eu gosto muito, 1 Coríntios 10, 13, que diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação. A tentação, então, ela é um estágio antes do pecado. A ideia da tentação é fazer você ser convencido a pecar. Então observe que o texto diz que não vem sobre a gente uma tentação que não fosse comum. Ou
seja, uma tentação que a gente conhece, que a gente sabe como é, que a gente pode vencer. E diz o texto que Deus, ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além, ou seja, mais do que podem suportar. Mas, quando vocês forem tentados, o apóstolo ensina aqui, ele, o Senhor, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Qual que é a ideia aqui de Deus nos ajudando? Então veja, quando Deus está nos ajudando, ali as armas que Deus nos dá estão à disposição. A gente deve usar. Então a gente precisa alimentar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. E isso é então a grande chave para vencer pecados insistentes que nós insistimos em amar e odiar na nossa vida. Bom, espero que tenha sido bênção para você. Lembrando a você que uma das formas de alimentar o Espírito na nossa vida é estudando a Bíblia. Por isso eu deixo aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, o link do nosso curso. Vem estudar comigo, vem fortalecer o seu espiritual e a sua mentalidade para lutar contra os pecados. Mas tem um pecado aqui que as pessoas têm mais medo, que é o pecado para a morte, que João cita. E muita gente está brincando com isso. Por isso eu quero explicar para você como funciona nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui então. É só clicar e assistir. Até o próximo. Fica com Jesus. Então, irmãos, terminando aqui, né? A gente vai ter duas vozes dentro de nós, tá? Mesmo depois de convertido, a voz da carne e a voz do Espírito. Aí depois que você peca, você também vai ouvir a voz do diabo, porque ele vai falar que você não é salvo, vai te acusar, vai falar que você está perdido, não tem mais salvação para você, entendeu? Então você vai ter que lutar contra a voz da carne e para fazer a voz do Espírito. Aquele que você alimentar mais, ou seja, o Espírito Santo, ele vai vencer contra a carne. Então aí é uma luta, e isso sempre vai existir dentro de nós, tá? Nós cristãos. No incrédulo não existe, porque ele sempre faz a vontade da carne, por isso que ele vai se perder, entendeu? E a gente vai se santificando, nos purificando, fazendo mais a vontade do Espírito. Então é isso, tá? Muito obrigado, Deus abençoe, compartilhe o vídeo, deixa o like, badalhe o sininho, e amo todos vocês, graça e paz, e até o próximo vídeo. Fui!